aluno, aluno da enfermagem, aluno da nutrição. Estamos agora aqui para iniciar uma série de vídeos, né, que vai explicar para vocês como fazer as anotações no mapa metabólico. Inicialmente, vocês estão vendo aqui, né, na apresentação, que o mapa metabólico ele deve estar ao seu lado. Você tem que usá-lo durante a visualização dessa videoaula, tá? Essa primeira parte do mapa que nós vamos estar utilizando é dentro do assunto metabolismo de carboidratos. Mas é só de uma parte, é uma parte chamada glicólise, tá? Então, quem assistiu a videoaula viu que a glicólise é uma lise quebra da glicose. Então, é uma sequência de 10 reações onde uma molécula de glicose ela é quebrada até piruvato, que é um composto que tem 3 carbonos. Então, uma glicose que tem 6 carbonos vai dar origem ao piruvato, que contém 3 carbonos. Então, 3 vezes 2, 6. Então, a quantidade de carbonos foi respeitada, ela foi mantida. Então, de glicose para piruvato não tem liberação de CO2. Além da glicólise ser uma via metabólica citoplasmática, ou seja, todas as 10 reações acontecem no citoplasma por meio das enzimas ali presentes, nós também temos a fermentação lática. E o que é a fermentação lática? É justamente quando essa glicose, ao ser convertida em piruvato, ela vai seguir um caminho anaeróbico. O piruvato vai ser transformado em lactato, ou o piruvato vai ser transformado em etanol. E aí vem os nomes: fermentação lática ou fermentação alcoólica, conforme explicado na aula teórica sobre esse assunto. E aqui nós temos o mapa metabólico. O mapa metabólico, pessoal, ele é organizado da seguinte maneira. Vocês têm na vertical as colunas A, tá? A coluna B e assim por diante. A coluna C também tem aqui, ó, você pode olhar de baixo para cima, ó, D, E, F, G. Então essa aqui é a coluna G. Isso serve como referencial para vocês. Se eu falar assim, olhem para mim entre a coluna C e D, linha 3, encontre a molécula de glicose, tá aqui. Claro que esse aqui é um mapa que tá bem, né, ele não tá ampliado para nós visualizarmos, fazer uma leitura com conforto, né? A gente teria que se aproximar e tentar identificar. Mas aqui está mostrando o mapa completo e o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Essa videoaula de hoje, ela vai mostrar para vocês a área, nós vamos estar trabalhando dentro dessa área vermelha aqui, que é a glicólise e a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que vocês observem aqui, tem uma legenda, um código. Tudo que estiver escrito na cor verde se refere a metabolismo de carboidratos, tá? Que nós vamos estudar primeiro o metabolismo de carboidratos. Depois, na cor azul, nós temos o metabolismo de lipídio. Então, tudo que tá aqui em azul, gente, é lipídio. Olha, isso aqui embaixo é o colesterol, para vocês terem uma noção, tá? O que está em preto, que é onde está aqui um ciclo, esse aqui é um dos poucos ciclos que vocês estão vendo, ó, esse aqui em preto é o ciclo de Krebs. E aqui embaixo é a cadeia respiratória, tá? Então, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. O ciclo de Krebs a gente vai estudar em outro momento, tá? Em outra videoaula que eu vou gravar para vocês. Aqui nós temos também a fotossíntese, mas a fotossíntese está nesse vermelho aqui e a gente não vai estudar, tá bom? Esse vermelho diferente um pouquinho desse outro aqui. Em roxo, você tem tudo que está em roxo é nucleotídeos, que vai ser tá bem no final do conteúdo, que a gente vai estudar o metabolismo de nucleotídeos. E aqui nessa cor, o metabolismo de aminoácidos. Lembrando que aqui está bem simplificado nesse mapa que a gente oferece para vocês. Esse metabolismo aqui, ele está bastante simplificado para aminoácidos, tá? E em preto é o ciclo de Krebs, que é onde vai fluir o metabolismo de lipídio, o metabolismo de carboidrato e o metabolismo de aminoácido. E aqui vocês estão vendo também que metabolismo de nucleotídeo. Então, ele é uma via que é comum ao estudo dos outros metabolismos. Então, como a gente vai começar pelo metabolismo de carboidratos, a gente vai começar exatamente daí. A gente vai, dentro da aula de metabolismo de carboidratos, já explicar o ciclo de Krebs. Aí, na aula de metabolismo de
lipídio, quando a gente estiver falando catabolismo de lipídios, a gente vai considerar que você já aprendeu na aula anterior, tá? E assim por diante. E agora eu vou ampliar essa região aqui que nós vamos centralizar o nosso estudo nesta parte, que é onde vocês vão fazer as anotações devidas. Então aqui eu ampliei o nosso mapa, eu deixei o cabeçalho só para a gente visualizar a questão das colunas, porque vocês ainda estão se familiarizando com o mapa. E aqui, pessoal, olha, linha 1, tem uma linha 2 aqui, A3, A4, A5. Então ali na linha 3, entre a coluna C e D, tem a molécula de glicose. Aí o que eu preciso que vocês façam? Como eu já havia combinado, vocês precisam de um marca-texto. Então vocês vão passar o marca-texto aqui na palavra glicose, que é o início da nossa via, e nós sabemos que o final da nossa via é aqui no piruvato, tá? Então, de glicose descendo, nós vamos chegar no piruvato. Nossa, professora, mas tem um monte de seta, que seta é essa que eu vou seguir? Nós vamos ver daqui a pouco no próximo slide, eu tirei, vamos dizer assim, a poluição visual, para facilitar essa leitura e essa sua anotação, tá? Mas nós vamos seguir o caminho assim, ó, glicose, 6-fosfoglicose, desceu, 6-fosfofrutose, 1,6-bisfosfofrutose, aí vai quebrar em dois compostos, o 3-fosfogliceraldeído e a fosfodihidroxiacetona, aí a fosfodihidroxiacetona vira 3-fosfogliceraldeído, aí chega 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenol piruvato e piruvato. Então, daqui até aqui embaixo é a glicólise, é o nome da via metabólica que acontece no citoplasma e tem 3 enzimas importantes que vocês vão anotar os nomes, tá? Que daqui a pouco eu vou falar. E aqui eu já vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Olha, o piruvato, ele pode dar origem ao acetaldeído e chegar aqui no final ao etanol. Assim como o piruvato vai dar origem ao lactato na fermentação lática, tá? Então a gente vai passar o marca-texto só no início e no fim. Aqui eu nem deveria ter passado aqui. Eu passaria do piruvato e passaria aqui em cima no etanol, porque esse aqui é um composto intermediário, ele é menos importante, tá bom? Então vamos ampliar mais ainda essa região aqui do mapa para ficar mais confortável o nosso estudo, tá bom? Vamos ampliar essa parte. Então, aí eu amplio da seguinte maneira, aqui tá a glicose, aqui tá as primeiras reações, aqui. Eu fui fragmentando lá no Punch mesmo, super simples, fui apagando o que não era necessário e deixei ele bem limpinho assim pra gente visualizar. A forma como você vai me entregar esse mapa vai depender da forma como você estudou. Ele tem que estar preenchido com as anotações que eu estou colocando aqui, por exemplo, a de hoje. Se você fez a mais, não tem problema, tá bom? Se você fez um trabalho de adaptar esse mapa também, não tem. Se você quiser copiar o mapa, também pode. Só tem que ter o registro disso para me encaminhar, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: aqui nessa versão que está mostrando da glicose até chegar no piruvato, eu vou passar o marca-texto novamente, né? Para a gente estar visualizando o começo da via é aqui na glicose e o término da via aqui no piruvato, tá? Espero que até aqui todo mundo tenha entendido. Então, de glicose até piruvato é uma via chamada glicólise. Vamos contar quantas reações tem. Eu vou passar o marca-texto só para fazer uma marcação. Ó, essa é a reação 1, a reação 2, a reação 3, a reação 4, que é onde divide, né? A reação 5 é quando esse composto dá origem ao outro aqui. Então, vamos de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para uma glicose dar origem a 2 moléculas de piruvato, são necessárias 10 reações químicas. Consequentemente, neste caso, são 10 enzimas diferentes. 10 enzimas que vão atuar desde o começo da via até o final, ao término da via. E o que nós vamos fazer agora é mostrar o que entra e o que sai, o que você tem que registrar, que vai ser útil para você, inclusive responder as perguntas do questionário prova.
Então, o questionário prova vai ter perguntas e você pode olhar no mapa, né? Você vai poder consultar esse mapa. E é até bom que o mapa já esteja completo, porque na hora que você for completar o mapa, você vai estar estudando e depois na hora de você consultar na hora da prova, essa resposta vai vir mais rápida, porque não vai dar tempo de você ler o livro para buscar a resposta. Então, já estude, já anote no mapa e depois consulte o mapa na hora da prova. No ensino presencial também é assim, tá bom? Então aqui, ó, tá a nossa glicose, tá? Essa nossa glicose, a gente tinha passado o marca-texto. E o que vai acontecer de glicose para o próximo composto, que é a 6-fosfoglicose? Nesse processo, né, aqui eu tô colocando tudo, né, de glicose até o piruvato, deixa eu colocar aqui, mais uma vez, passar o marca-texto para vocês entenderem o começo e o fim. Aqui o que eu fiz foi assim, ó, eu ampliei mais ainda, tá, gente? Quando eu ampliei mais ainda, eu peguei aqui, ó, 1,3-difosfoglicerato e passei para cá, ó. Eu repeti o nome da molécula aqui. E aí, continuando até chegar no piruvato. Então, vamos abordar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui usar a seta, né? Então, aqui tá a glicose. A glicose vai sofrer a ação de uma enzima chamada hexoquinase, que vai fosforilar a glicose e ela vai virar 6-fosfoglicose. Como que eu sei que houve essa mudança? Primeiro, você pode olhar pelo próprio nome ou pode usar a própria estrutura que o mapa dá. Esse aqui é o carbono 1, que você pode numerar o mapa, tá? E esse aqui em cima é o carbono 6, né? Como nós vimos, quanto mais eu sei da estrutura, mais fácil será eu entender o metabolismo, tá? Mas não há necessidade de decorar a estrutura química nem nada. Então, eu aprendi no trabalho de biomoléculas que aqui é o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5 e aqui é o 6. Lá na hidroxila do carbono 6, nós temos um grupo fosfato, que não tinha antes. Por isso, então, que chama 6-fosfoglicose. E quem fez isso? Foi uma enzima. Então, das 10 reações, nós vamos anotar o nome de 3 enzimas. A primeira, que é uma enzima importante. Todas as 3 são enzimas regulatórias, são enzimas que são controladas de acordo com a necessidade. Se a via precisa acontecer ou se ela não precisa acontecer. Então, a primeira é uma velha conhecida de vocês, a hexoquinase. Então, o que a hexoquinase faz? Tira um grupo fosfato do ATP, transfere para a hidroxila do carbono 6, que deixa de ser hidroxila, né? E passa a ser 6-fosfoglicose. E o ATP é liberado na forma de ADP. Numa próxima reação química, o que vai acontecer, a estrutura tá abrindo, né? A cadeia, ela tá sendo aberta. Aqui tava cadeia aberta, cadeia fechada. E aqui ficou cadeia aberta. Só que nós sabemos que a glicose é aldeído. E a frutose é uma cetona. Então, o produto formado aqui, ó, é uma cetona, C dupla O entre carbonos. Aqui está o nosso carbono 1, aqui é o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Então aqui está o carbono 6. Porque tanto a glicose quanto a frutose são exemplos de açúcares com 6 carbonos, são hexoses. E a enzima que atuou aqui na reação número 2, que eu não vou contar mais quantas reações, a gente já contou aqui do lado, deu 10, tá? Então, nessa outra reação aqui, a enzima que atuou aqui é do grupo das isomerases. Ela transformou um aldeído, uma aldose, numa cetose. Posteriormente, nós temos uma outra reação que é catalisada por uma enzima também importante, chamada fosfofrutoquinase. O que a fosfofrutoquinase faz? Vamos usar a nossa canetinha aqui para anotar. Nós estamos vendo que aqui só na 6-fosfofrutose tem um grupo fosfato no carbono 6. Quando eu olhar aqui, lembrem que o nome do composto não é di, então vocês vão corrigir aqui. Aonde tiver escrito di, você vai escrever bis. Bis, chocolate bis. Bis. Então eu tenho aqui, ó, um grupo fosfato aqui no carbono 6, aonde já tinha, e aqui que não tinha grupo fosfato, passou a ter um grupo fosfato. Então essa é a diferença que tem entre a 6-fosfofrutose e a 1,6-bisfosfofrutose. Apareceu um grupo fosfato que não tinha aqui. E quem fez isso? Quem fez isso foi uma enzima chamada fosfofrutoquinase, que também é do grupo das transferases. Ela vai tirar esse grupo fosfato do ATP e vai colocar nessa posição aqui. E aí surge o nosso produto. Então,
o grupo formado, né, o produto formado é a 1,6-bisfosfofrutose. E o ATP foi transformado em difosfato de adenosina. Então, nós gastamos um ATP aqui, na reação número 1, e um outro ATP aqui na próxima reação, que é a reação número 3. Na próxima reação, que é essa aqui, nós temos esse açúcar que tem 6 carbonos sendo quebrado em 2 açúcares com 3 carbonos. Vamos fazer as marcações para ficar mais fácil. Você pode usar o lápis, um lápis de escrever para circular esses fosfatos, também é interessante, que o seu cérebro vai registrar. Olha, então aqui ó, tinha 2 fosfatos. Esse composto foi quebrado, deu origem a compostos com 3 carbonos. Vou contar aqui para vocês. 1, 2, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Quebrou aqui. Houve uma quebra. A enzima quebrou a ligação covalente que estava aqui. Então, tinha um composto com 3 carbonos, tá? Ele foi quebrado em 2 compostos com... um composto com 6 carbonos, ele foi quebrado em 2 compostos com 3 carbonos. Esse aqui chama fosfodihidroxiacetona e esse chama 3-fosfogliceraldeído. Então, aconteceu já uma reação que não vou citar o nome da enzima. Aí, nós temos uma outra enzima que vem aqui. Então, tem um desse, dando origem a um desse e um desse. Então, eu tenho um aqui e um aqui. No início, eu tinha um desse. Esse um deixou de existir para surgir esse e surgir esse. Vocês estão vendo aqui que tem a seta tem duas, essa linha aqui tem 2 cabeças. O que isso significa? Que está acontecendo daqui para cá e de lá para cá. No sentido da glicólise, essa fosfodihidroxiacetona vai se transformar em 3-fosfogliceraldeído. Então, eu passo a não ter mais essa molécula e passo a ter quantas dessas? 2. Então, eu tenho que uma molécula de glicose, até aqui ao final, vai dar origem a 2 moléculas de 3-fosfogliceraldeído. Porque no final, nós temos que formar quantos piruvatos? 2. Então, a partir daqui, gente, tudo acontece em duplicata. Porque eu tinha um composto com 6 carbonos. Um composto com 6. Ele, no metade, mais ou menos, na metade da via, ele foi dado origem a 2 compostos com 3. Esse aqui deu origem a outro desse. Então, passa a ter 2 compostos de 3-fosfogliceraldeído. E tudo que acontece a partir de agora já está multiplicado por 2, tá? Aí, o 3-fosfogliceraldeído vai virar 1,3. Aqui, no caso, eu vou tirar também o di e nós vamos escrever bis, tá? 1,3-bisfosfoglicerato. Então, vamos marcar. Como ele tem 2 grupos fosfatos, olha, aqui tem um P e aqui tem outro P. Então, antes, aqui, ó, no 3-fosfogliceraldeído, só tinha um grupo fosfato. Agora, ó, apareceu um grupo fosfato do outro lado. E da onde veio esse grupo fosfato? Será que gastou mais outro ATP? Não. É um fosfato inorgânico, é um fosfato que está ali no citoplasma e a célula vai usá-lo como fonte para a reação química acontecer. Então, quando nós bebemos líquidos, comemos os alimentos, eles contêm fosfato. E esse fosfato é importante para a produção dos nossos nucleotídeos, que são trifosfatados, difosfatados. Aqui eu não posso chamar de di, tem 2. Só que esses 2 não estão ligados um do lado do outro, como é no ADP. ADP é difosfato, ATP é trifosfato, é os fosfatos um ligado do lado do outro. Aqui eu estou em lados, não estão próximos, né? Inclusive lados opostos, então eu chamo de 1,3-bisfosfoglicerato. Então, nessa reação, a enzima que atua aqui, ela vai colocar um fosfato inorgânico no 3-fosfogliceraldeído para dar origem a 1,3-bifosfoglicerato. Então, ele coloca esse grupo fosfato aqui. E durante essa reação, além do grupo fosfato, nós temos também uma reação de óxido-redução. Então, essa enzima, além de acrescentar o grupo fosfato, ela vai arrancar elétrons. Ela vai arrancar 2 elétrons e 2 íons H+.
O NAD+ está colaborando com essa enzima, porque ela tem afinidade, ela gosta do NAD+. O NAD+ é parceiro dela. Então, o que a enzima vai fazer? Arrancar 2 elétrons e 2 íons H+ do 3-fosfogliceraldeído e transferir para o NAD+. Só que o NAD+, ele comporta só 2 elétrons e 1 íon H+. Então, o que vai ser liberado é o NADH mais um íon H+. Aí formamos um 3-bisfosfoglicerato. Aqui tá ele, ó, um 3-bifosfoglicerato. É o mesmo composto, eu só vou fazer uma marcação aqui para vocês visualizarem, tá bom? Então aqui tá, ó, os 2 fosfatos e aqui eu tenho que chamar de bis. Esse composto, pessoal, era um 3-bifosfoglicerato. Se você, deixa eu passar a caneta mais uma vez, né? Usar a caneta vermelha aqui para vocês verem o seguinte: o produto formado por esta enzima, né, uma enzima que atua aqui nessa via, só vai deixar um grupo fosfato. O que tava aqui, ó, gente, ó, esse que tava aqui saiu. Para onde ele foi? Ele foi retirado do 1,3-bifosfoglicerato e entregue para o ADP. E quando ele foi entregue para o ADP, houve a criação de uma ligação rica em energia, que é quando o grupo fosfato se liga no ADP, ele fica mais rico em energia, tá? E aí nós temos o ATP sendo produzido. Aí a próxima etapa, né, a próxima reação química envolvida aqui é a seguinte: o 3-fosfoglicerato, o grupo fosfato está no carbono 3, ó, contem comigo. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 3. Então, por isso chama 3-fosfoglicerato. Agora, o grupo fosfato veio aqui, ó, foi ligado no carbono 2. Então, chama 2-fosfoglicerato. Teve uma enzima que tirou do carbono 3 e transferiu para o carbono 2. Tudo isso para facilitar a remoção lá no final da última reação química. Na próxima reação, ocorreu a transformação do 2-fosfoglicerato num produto chamado fosfenolpiruvato. Aí vem uma enzima importante, né, uma enzima regulatória, que é a piruvato quinase. O que a piruvato quinase faz? Ela vai retirar esse grupo fosfato, tá? Então, esse grupo fosfato que tá aqui, ó, vai ser retirado. Esse composto, gente, o fosfenolpiruvato, ele foi colocado dentro da tabela, lá na aula de enzimas, teve um assunto chamado bioenergética, e tava uma tabela dos compostos ricos em energia, que são aqueles que liberam mais de 25 kJ por mol quando sofrem hidrólise, e o fosfenolpiruvato é um deles, tá? Então, podem dar uma olhadinha nessa parte, que é importante você saber fazer o reconhecimento de substâncias ricas em energia. E aí, a enzima piruvato quinase, o que ela faz? Ela vai tirar esse grupo fosfato aqui e vai transferir para o difosfato de adenosina, para o ADP. E aí, nós vamos ter a formação de quê? De ATP, tá? E aí, o nosso fosfenolpiruvato foi transformado em piruvato. E aí a glicólise acabou, passou as 10 reações químicas, tá? Então essa é a glicólise. Só que nós temos, como eu falei para vocês, a fermentação, né? Fermentação alcoólica e fermentação lática. Então nós vamos mostrar aqui no mapa para ficar mais fácil para a hora da consulta, né? Durante o questionário prova. Né? Então, se houver necessidade, você vai consultar. Então, quando o piruvato se converte em etanol, é fermentação alcoólica. E quando o piruvato se transforma em lactato, é a fermentação láctica. Aqui você tá lendo latato, mas tá faltando um C, tá? Podem corrigir aí no mapa. Lactato. Vamos voltar aqui para a seta. Então, nessa próxima etapa vai acontecer o seguinte, olha, vamos de novo. Tá vendo esse NADH aqui? Eu tô falando agora de fermentação. Tá vendo esse NADH que foi liberado nesta reação química? Ele transporta elétrons e íons H+. Esse NADH que foi produzido aqui nesta reação vai ser usado pela enzima que catalisa a conversão de piruvato em lactato. Então, o NADH vai ajudar a enzima que catalisa a conversão de piruvato em lactato. Essa enzima vai tirar os elétrons que o NADH tem e um íon H+, e vai pegar um outro íon H+, e vai colocar na estrutura química do piruvato.
Agora o piruvato, ele vai sofrer redução. E quando o piruvato sofre redução, ele dá origem ao lactato. Ó. E aí depois que isso aconteceu, que houve a formação do lactato, né? O NADH vai sair sem o seu elétron e sem o seu íon H+, e vai virar NAD+. E esse NAD+, o que vai acontecer? Ele é como se fosse um carrinho de transporte, por exemplo, transportadores de picolé, né? O que vai acontecer, né? A fábrica fabrica o sorvete, o picolé, carrega o veículo e o veículo vai transportar da indústria até o supermercado, até a padaria, aquele sorvete. Chegando lá, ele descarrega a mercadoria. Depois que ele descarregou os elétrons aqui, que a enzima tirou do NADH, entregou para o piruvato e o piruvato virou lactato, esse NAD+ está disponível, ele está na sua forma oxidada para receber novamente. Então ele pode voltar lá na reação que usa ele como colaborador, como coenzima, e vai servir novamente para uma próxima reação química, tá bom? Isso vale aqui também, ó, de acetaldeído para etanol, nós temos aqui a redução do acetaldeído para transformar em etanol, tá? Isso nós vimos na videoaula de glicólise, tá? Então, para fechar a nossa explicação do mapa e recapitular o que a gente já viu na exposição da videoaula anterior, nós temos que a glicose se converte em piruvato numa via chamada glicólise, e esse piruvato ele pode seguir o caminho aeróbico, que nós vamos estudar, tá? Ainda numa próxima videoaula teórica, e esses dois piruvatos também podem dar origem ao etanol ou podem dar origem ao lactato. Tudo vai depender se nós estamos falando de um caminho aeróbico, aonde a glicose vai ser oxidada em CO2 e água. Aí a gente fala que ela sofreu uma oxidação completa em CO2 e água, ou quando essa glicose vai ser oxidada de forma parcial até etanol ou de glicose até lactato. E nós vimos que ocorre produção de energia sim, tá? Só que a produção de energia em condições aeróbicas é muito maior do que em condições anaeróbicas. Mas, para esse ser vivo, essa produção menor de ATP já é suficiente. Mas a gente tem que lembrar que são várias moléculas de glicose que esse ser vivo está usando como combustível, tá? Então, vai produzir o ATP que é necessário para ele. E o nosso músculo em condições anaeróbicas, as nossas hemácias, a nossa córnea, também tem a produção de ATP de que é necessário, né? Porque senão não teria se mantido um processo eficiente para a produção de energia nesses locais. Espero que tenham entendido e aguardo vocês para a próxima. Se for necessário, volte à videoaula para fazer as suas anotações. Abraços!